Tudo bem, alunos? Olha aqui o professor Rubinho chegando aqui para ajudar vocês. Isso mesmo, professor Rubinho, professor também da escola pública aqui no YouTube. Isso mesmo, estamos aqui para ajudar vocês a decifrar química, para ajudá-los, porque eu sei que ia ter 40 alunos na sala de aula, eu sei o que é aquela distração com o celular ali, aquela baguncinha no canto, o pessoal do fundão, né? Toda aquela agitação ali que a gente sabe e acaba distraindo, e aí você até gosta da química, mas acaba perdendo aquela aula, e quando você viu, já acabou os 45 minutos e você não entendeu, e lá na frente vai ter uma provinha, vai ter o Enem, vai ter um concurso, e você não conseguiu compreender a química. Então a gente está aqui hoje para tentar te ajudar a decifrar essa química. Na química atual, você vai entender vários aspectos da química, e a gente vai começar hoje com a tabela periódica. Então chegue lá, dá o seu joinha e se inscreva nesse canal, para que a gente possa estar atualizando a química do seu dia a dia. A gente vai estar também fazendo algumas experiências também, conforme vocês vão recomendando aí. Me ajudem no chat, qual é a dúvida que você tem, qual é o tipo de experiência que vocês gostariam que a gente fizesse, então a gente vai tentar ajudá-los aí. E você também da escola particular, você que está se preparando para o Enem, também se inscreva e dê o seu joinha, a gente vai estar te ajudando. A química atual é para todos. Vamos entender um pouquinho da tabela periódica? Vamos lá então, gente? Tabela periódica. Quando foi que começou esse negócio de tabela periódica? Os químicos viram que era uma bagunça, vários elementos químicos. Então surgiu um cara chamado Dmitri Mendeleev, um russo, que decidiu organizar esses elementos. Ele organizou por sistema de massa atômica. E ele, quando ele organizou a primeira tabela periódica, ele fez com que ficasse alguns espaços vazios para que ele pudesse, lá na frente, conforme fosse encontrando alguns elementos, fosse encaixando. Que legal, o cara pensa para frente, assim como você. Aluno, pense sempre para frente, nunca para trás. É para frente que a gente tem que pensar para que a gente possa realmente alcançar as nossas metas. E aqui, Mendeleev pensou, e lá na frente, em 1913, Moseley verificou que a tabela periódica poderia ser organizada de forma diferente, de uma forma melhor, pela massa, pelo número atômico. Massa atômica foi Mendeleev, e o número atômico, em ordem crescente, foi o nosso amigo Moseley. Ele organizou a tabela periódica dessa forma. De que forma que ele organizou? Temos 118 elementos conhecidos hoje, e olha só, ele reorganizou a tabela periódica por grupos e família. Cada um de nós tem a nossa família. E olha só, que família linda aqui. Família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Mas também ela é conhecida de outros nomes. Olha só. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios, família dos halogênios e dos gases nobres. Isso mesmo, nobres. A gente sabe, a gente vai entender um pouquinho mais dos gases nobres, que eles não gostam de se misturar muito com outras pessoas. E a gente vai ver como que isso ocorre através aqui da química atual. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender, que no período, que é a parte horizontal. Então, falou em período, é horizontal, horizonte. Então, quantos períodos nós temos na tabela periódica? 7. 7 períodos. Nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, e todos eles na horizontal. Então nós temos aqui, ó, 7 períodos na horizontal. Na vertical nós temos as famílias ou grupos, né? Como algumas literaturas vão estar colocando aí para vocês. Mas aqui, ó, na vertical as famílias ou grupos, e horizontal serão os períodos. O que significa esses períodos? É o tamanho do átomo. Isso mesmo. A gente pode entender conforme o período vai aumentando, e aumenta, olha só,
de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele aumenta de cima para baixo. Significa o tamanho do átomo. Isso mesmo. E também ele aumenta na horizontal da nossa esquerda para a direita. Ele vai aumentando. Família 1A, 2A, os elementos de transição. Família 3A, 4A, 5A, 6A e 7A e 8A. Percebam, alunos, que às vezes você pega aquela tabela periódica e, professor, mas aqui não é a família 3A, está 13 na minha tabela, está 14, está 15, está 16, 17, isso. A sua tá, por isso que ela está crescendo na forma horizontal aqui. Mas a gente tem que entender que aqui é a família 3A, família do boro, 4A, 5A, 6A e 7A. É mais fácil de você até identificar os elementos da sua tabela periódica assim. Não se assuste. Tabela periódica, na minha época, tinha que decorar. Que loucura, né? Graças a Deus, hoje, a tabela periódica você tem que aprender a consultar, a entender. E quando você entende a tabela periódica, ela determina o quê? A velocidade que você vai resolver um exercício. Você está lá no Enem, você tem aí 3 minutos para responder cada questão, 2 minutos. Então você precisa de tempo. E quando você conhece a tabela periódica, você elimina tempo. Imagina fazer uma distribuição eletrônica, sabendo que se você conhece a tabela periódica, você não precisa fazer uma distribuição eletrônica no número 73, 92, imagine, 100, não tem essa necessidade. Conhecendo a tabela periódica, você ganha tempo e facilita a sua vida. Então a tabela periódica é feita dessa forma. Como que foi escrita a tabela periódica? Ela foi escrita em latim. Muitas vezes a gente pergunta, professor, mas o sódio é Na? É Na lá na tabela periódica? Por que ele é sódio? Por quê? Foi escrito em latim. É nátrio em latim. Como ele foi escrito dessa forma, por isso que mantém o Na. E aí a gente tem que entender que na tabela periódica os símbolos dela é o seguinte: Na, primeira letra maiúscula e a outra que fica aqui do lado tem que ser minúscula. Tá bom? Outro exemplo, ferro. É o férreo, né? Fe. Primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Diferente, por exemplo, do enxofre, que é uma letra só, que é o S. O S de enxofre é uma letra só, tá? Para a gente poder estar trabalhando com vocês aqui, para que vocês possam realmente entender melhor a química atual. Então, viu como é simples e tranquilo? O que seria então período? Período seria horizontal. Ótimo. Seria o tamanho do elemento. Significa o quê? Que o lítio, por exemplo, o lítio ele pertence ao segundo período. Segundo período. O tamanho do lítio ele vai ter então apenas 2 camadas. 2 camadas. Se estamos trabalhando aqui, por exemplo, com o alumínio, que é da família 3A, e ele está no terceiro período, significa cada período significa quantidade de camadas que eu tenho em cada elemento químico. É o tamanho do átomo. Entenderam? Como é legal? Então, se eu tenho o período 1, significa uma camada. Sétimo período, 7 camadas e assim por diante. E o número atômico vai aumentando de cima para baixo e na horizontal da esquerda para a direita. Ele vai aumentando dessa forma que Moseley distribuiu o átomo da tabela periódica. Só para a gente entender. Aqui no período sexto e sétimo nós temos os lantanídeos e os actinídeos, conhecidos como terras raras, né? A gente vai estar trabalhando no futuro com esses elementos nessa parte aqui. Por enquanto, a tabela periódica que você precisa aí no ensino médio e quando for prestar realmente um Enem, é o que a gente precisa aqui. E para a gente entender uma coisa legal, olha só. Tudo isso daqui é chamado de metais. Isso mesmo. Da família 1A, 2A aos elementos de transição, nós temos metais.
que no estado, que o seu estado a 25 graus Celsius é sólido, tirando, é claro, o nosso mercúrio, que a gente usa nos termômetros, né? Conforme ele vai aquecendo, ele vai expandindo a temperatura dele. E aí ele vai aumentando o seu pico ali. Então ele começa a dilatar. Então nós temos aqui também, junto na tabela periódica, nós temos os ametais. Isso mesmo, os ametais, que vêm desde o boro, do sírio, do arsênio, do telúrio, do polônio. São os nossos ametais. Então na tabela periódica nós temos os metais. Os metais são elementos que são bons condutores de calor e energia. Alguns são maleáveis, igual o ouro, né? A gente consegue movimentar ele, muito mais fácil para laminar. O cobre, né? São metais fáceis da gente estar trabalhando. Tem o seu ponto de fusão maior, tá bom? Então os metais estão aqui da família 1A, 2A, dos elementos da transição que é conhecido como família B, tá? E aí nós vamos até a família 3A, onde tem ali o alumínio, o galho, entre outros elementos também que são metais. Tudo bem? A gente vai ver ligações químicas com os metais. A gente trabalha na ligação iônica também junto com os ametais. Ametais significa ametais. A do grego não metal. Aí a gente vai por carbono, nitrogênio, o fósforo, o enxofre. Opa, o carbono é um bom condutor de eletricidade. Ele não é um metal, mas ele é um bom condutor. Então tome cuidado quando tiver aí com grafite, encostar de repente numa tomada que está aberta, vai conduzir energia elétrica. A gente vai fazer aí um teste, uma experiência de eletrólise, e a gente vai usar o grafite para vocês verem como que ele é um bom condutor, tá bom? Mas isso é lá na frente que a gente vai estar mostrando para vocês. Mas é isso aqui, gente. Um resumo geral do que a gente viu aqui. Tabela periódica. 1869, Dmitri organizou a tabela, deixou espaços vazios. Mosley foi lá e organizou por número atômico. Número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho no elemento. Um exemplo, vamos pegar aqui uma caneta aqui. O cloro, ele tem um número atômico de 17. Significa que ele tem 17 prótons, tá? A massa atômica do cloro é 35,45. Essa é a massa atômica do cloro. Então o número atômico é esse aqui, ó, quantidade de prótons existentes no elemento. O lítio, por exemplo. O lítio, o número atômico dele é 3. E a massa atômica dele é 6,94,3. Opa. 6,94. Essa é a massa atômica do lítio. E é fácil da gente entender, verificar isso na tabela periódica. Ah, mas professor, às vezes tem elemento que a massa atômica está em cima e o número atômico está embaixo. Como que eu decifro isso? Vou dar uma dica adiantando o próximo vídeo que a gente vai fazer lá na frente. Vá pelo maior número, porque a massa atômica é dada pelo número atômico mais a quantidade de nêutrons. Tudo bem? Só para você fixar um pouquinho isso aí na frente do elemento químico que nós temos na tabela periódica. E por hoje, gente, é só, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato no chat. Não esqueça, dá o joinha, ajuda a gente. Professor de escola pública também está aqui no YouTube, isso mesmo, para ajudar a vocês a entenderem a química. Eu entendo o que você passa na sala de aula. E eu entendo você também, professor. Se você estiver vendo esse vídeo, eu sei dos desafios que você tem na sala de aula. Não é fácil, mas a gente está aqui para ajudar. Os nossos alunos são pessoas especiais, precisamos deles e eles precisam da gente. Vamos tentar ajudá-los com a química atual. O nosso canal está aqui para ajudá-lo, a você a vencer essa etapa. Até mais, até o próximo vídeo.